Só no ano passado foram feitas quase 160 denúncias de tráfico de pessoas no Brasil. Olha, é um absurdo. Os dados foram divulgados pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. As vítimas são submetidas a vários tipos de exploração, como sexual ou de trabalho. É o caso de muitos imigrantes bolivianos que trabalham em condições análogas à escravidão na maior e mais rica cidade do Brasil. Este boliviano de 19 anos veio para o Brasil atraído por um anúncio de trabalho. A promessa era de um bom salário para costurar roupas, mais alimentação e a passagem paga. Mas ao chegar aqui encontrou outra realidade, a começar pelo desconto da passagem. Me descontou 1.400. E ainda teve que se sujeitar a condições degradantes de trabalho, em situação análoga à escravidão. Para piorar, não podia usar celular e era mantido em cárcere privado. ¿Y se quedaba cerrado na casa? Todas las ventanas, las puertas tenían 2 candados. A vítima escapou com a ajuda de uma conhecida. Ela teve que pagar R$1.000 pela liberdade do jovem. O trabalhador boliviano está sob custódia do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania. Nós temos uma casa de acolhimento, que até a Secretaria de Desenvolvimento Social que cuida. Lá, essa pessoa recebe o acolhimento, recebe proteção e orientação. Né? Se pretende retornar ao país de origem, no caso de estrangeiro, se pretende permanecer aqui, ter sua situação regularizada. No ano passado, foram registradas pelo governo federal 159 denúncias de tráfico de pessoas em todo o país, 36 só no estado de São Paulo. Então, logo chega a denúncia, ela é identificada, checada, e aí nós partimos para o trabalho de campo com articulação com a Polícia Federal, com o Ministério Público do Trabalho e com a Polícia Civil também. O desafio agora é unificar os bancos de dados espalhados pelo país para ter uma estatística mais precisa. A estimativa é que o número de ocorrências seja bem maior do que os dados oficiais divulgados, porque as denúncias chegam por diferentes canais. Polícia Federal, Ministério do Trabalho e órgãos estaduais de segurança dividem as atribuições nos casos de tráfico de pessoas. 25%, ou 1 em cada 4 casos registrados no Brasil, são de exploração sexual e 14% de exploração do trabalho, como o que a polícia encontrou nesta confecção em Osasco, na Grande São Paulo. Um casal de bolivianos foi preso pela Polícia Civil ontem por manter 2 conterrâneos em condições parecidas com a de escravos. Esse tipo de empresa geralmente é clandestina. As vítimas sofrem todo tipo de ameaça e têm dificuldade até de se reconhecer como tal. E um trabalho que a gente faz sempre é de procurar dizer para essas pessoas que elas têm toda a condição de seguir em frente. De explicar para essas pessoas que a denúncia é importante. Para a presidente da Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude, ainda é preciso avançar muito. Cada vez mais as organizações, as instituições precisam estar capacitadas, qualificadas para identificar possíveis vítimas de tráfico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E hoje vamos falar de um tema que é pouco conhecido em grande parte da população. Você sabe o que é tráfico de pessoas? Já ouviu falar em tráfico de pessoas? O tráfico de pessoas é um crime, claro, né? Um crime geralmente que ocorre de um país para o outro, né? Ocorre aí, é um crime internacional e consiste em você traficar uma pessoa para escravizá-la ou abusar dela, usá-la de alguma forma. Geralmente para trabalho escravo, para fins sexuais, para prostituição, para roubo de órgãos, enfim, é uma série de situações aí que o tráfico de pessoas pode se configurar. E como que acontece o tráfico de pessoas, né? Como que começa? Hoje, com a popularização da internet, né, das redes sociais, muitos casos de tráfico de pessoas começam em uma conversa, um bate-papo pela internet, pelas redes sociais. Muitas vezes as pessoas, né, essas quadrilhas, né, porque geralmente são quadrilhas internacionais, né, com membros em vários países,
porque gera muito dinheiro isso aí, dinheiro ilícito, claro. E essas pessoas geralmente, hoje em dia, são cooptadas pela internet. Geralmente com promessas de emprego fácil, trabalho de modelo no exterior, né, em países ricos geralmente, né, em países com grandes possibilidades aí, né, que a pessoa acha que vai ter grandes possibilidades. Promessa geralmente é trabalho mesmo, ou trabalho de modelo, geralmente trabalho de modelo, ou até mesmo abertura de empresas em outros países, né, enfim, empreender em outros países. Mas geralmente eles tentam cooptar pessoas de acordo com a necessidade deles. Se for para a prostituição, tanto masculina como a feminina, eles vão buscar pessoas assim com trabalhos de modelos, né, para trabalhos, supostos trabalhos de modelos, com altos ganhos, tal. Então, assim, geralmente o tráfico de pessoas, essas quadrilhas apelam para grandes oportunidades. Então você tem que estar sempre atento, prestar bastante atenção nessas oportunidades, porque não é comum, né, oferecer assim grandes vantagens, né? Muitas vezes as conquistas são feitas com esforço. Então é o seguinte, diante dessas grandes oportunidades, não deixe a ganância, não deixe o seu sonho ofuscar a sua racionalidade, ofuscar a sua razão. Sempre coloque a cabeça no lugar, investigue, verifique o máximo possível de onde está vindo aquela oferta, quem são as pessoas envolvidas. Geralmente você conhece as pessoas, elas são pessoas envolventes, pessoas bem vestidas. E eu já vi muitos casos assim de pessoas com grandes promessas, né, de trabalho no exterior, e que depois tiveram até órgãos roubados, né, pessoas que se prostituíram foram obrigadas a se prostituir. Então assim, é muito triste essa história. Muitas vezes acaba com a vida das pessoas ali, né, acaba ali, a pessoa fica tão abalada emocionalmente que ela precisa ali de um grande trabalho ali de saúde mental para que ela retorne o mais próximo da normalidade possível. Então assim, sempre consulte os órgãos oficiais. Gente, de qualquer dúvida, consulte órgãos oficiais. Quais os cuidados você deve tomar, né? Além desse aí de verificação da onde está vindo essa proposta, né? Mantenha sempre os seus documentos em mãos, o seu passaporte, né? Tente aprender um pouco da língua da onde você está indo, o idioma da onde você estiver indo, né? Promessas e contratos de trabalho, né, como eu disse agora, muito vantajosos, devem ser vistos com muita cautela. Há a questão do trabalho escravo. Tem gente que já sai do país dela devendo a passagem. Ela chega lá, ela já chega devendo a passagem. E lá ela já chega endividada. Lá ela vai ter que dormir em algum local. Então esse local é pago. Ela vai ter que pagar, ela vai ter que comer. A comida é paga. Então ela vai se enfiando em dívidas. Quer dizer, eles vão criando todo o ambiente ali para a pessoa se enfiar em dívida, que ela vira uma escrava. Ela passa a trabalhar de graça para pagar aquela dívida que ela nunca vai quitar. Ela nunca vai quitar. Porque eles fazem de um jeito que mesmo a pessoa trabalhando, ela nunca vai quitar aquela dívida que ela tem. E o tráfico de órgãos também é um mercado muito grande. Gente, tem até tabela de preços de órgãos, para essas quadrilhas aí. Então eles buscam as pessoas, eles investigam as pessoas, eles começam a ter contatos assim com as pessoas, né?
em um local assim, né? Você começa a ter contato, pergunta se a pessoa bebe, se a pessoa fuma, se a pessoa gosta de comer isso, gosta de comer aquilo, porque ela quer saber os hábitos da pessoa, a saúde daquela pessoa, para pegar o órgão, um órgão saudável. Então a gente tem que estar sempre atento com essas questões, né? Eu já vi pessoas que receberam ofertas de trabalho no exterior verdadeiras. Elas foram trabalhar e lá elas foram cooptadas e foram enganadas ali para terem o órgão roubado. Como que aconteceu isso? Lá, essas quadrilhas, né, elas conhecem, elas sabem que a pessoa é estrangeira, que ela está sozinha no país, então não vai ter família ali para ficar correndo atrás, para ficar procurando a pessoa, para ficar correndo atrás de justiça, de polícia. Então eles sabem que a pessoa está sozinha. Aí, estando sozinha, eles veem a pessoa como um possível alvo e começam ali a se aproximar daquela pessoa, começam a se aproximar, saber dos hábitos daquela pessoa, o que ela gosta de comer, o que não gosta, se usa droga, se não usa, para ter acesso a um órgão ali que elas precisam, né? E aí elas vão, a pessoa cooptam a pessoa de alguma forma, dopam a pessoa e a pessoa tem o órgão roubado. Às vezes de uma pessoa eles tiram mais de um órgão. E tem muitos casos que eles matam as pessoas. Eles tiram órgãos como o coração. E a pessoa fica sem coração, né? Morre, né? A pessoa morre. Então, o tráfico de pessoas é uma coisa muito cruel. Muitas dessas pessoas que estão desaparecidas aí, que são desaparecidas, porque some muita gente. Muitas dessas pessoas pode ter certeza que foram para ter órgãos roubados. Aí não é nem uma questão de tráfico de pessoas, é uma questão é uma outra modalidade de crime. Mas, e sem contar também, essa questão do tráfico de pessoas é interessante. Tem gente que ela vai sabendo que aquilo é um trabalho que ela vai ser explorada. Mas muitas vezes a pessoa está num estado tão grande de confusão mental, confusão psíquica, né? A pessoa está sem esperanças. Enfim, quer afrontar a família, quer ficar longe da família, ela aceita o emprego sabendo que aquilo é para a prostituição. Muitas vezes ela não sabe os detalhes, mas sabe que aquilo é para a prostituição. E eles prometem ali altos ganhos, né, para a pessoa, e a pessoa é iludida com aquela vida fácil de prostituição, de ganhar dinheiro, e ela vai. Aí tem toda essa história também de ficar endividada, de ficar enclausurada, porque ela precisa ali comer, dormir e tal, então tudo aquilo é pago com dinheiro da prostituição, enfim, ela acaba não ganhando nada e ainda acaba ficando endividada, supostamente endividada, né? E eles acabam prendendo a pessoa ali, as pessoas ficam em locais fechados, tudo, só se prostituindo aí. Agora, o tráfico de pessoas, muitas vezes, eles enganam mesmo, né? Eles enganam e para algum fim, né? O trabalho escravo, gente, é mais comum do que a gente imagina. A gente pensa que escravidão ficou lá no século XIX para trás. Não, gente. O trabalho escravo existe hoje. Existe muito trabalho escravo, ou situações extremamente precárias de trabalho, e muitas vezes usam os imigrantes, que muitas vezes em busca de uma vida melhor em outro lugar, ou até mesmo refugiados. Essas pessoas são enganadas e se enfiam aí com essas quadrilhas aí. Muitas vezes também, outra forma também, muitas vezes essas pessoas, esses membros dessas quadrilhas, eles se apresentam como advogados, se apresentam como profissionais ou como funcionários do governo, como funcionários da Polícia Federal, da imigração, tudo ali para enganar as pessoas. Eles se apresentam como esses profissionais e começam ali a dizer que vão ajudar as pessoas, que vão conseguir documentação, que vão conseguir cursos, vão conseguir isso, vão conseguir aquilo para a pessoa, só que a pessoa tem que pagar.
muitas vezes a pessoa tem dinheiro e paga. Muitas vezes eles querem apenas pegar dinheiro das pessoas. Mas muitas vezes é para escravizar a pessoa. Como a pessoa ali não tem dinheiro, então ela vai trabalhar para pagar. Só que é esse esquema que eu já falei, né? Trabalha e nunca paga a dívida e ainda fica endividado. Então a máfia acontece. Olha, formas de arrancar dinheiro das pessoas, as pessoas criam novas formas, parece que diariamente. Então o tráfico de pessoas é um crime muito cruel, motivado pela ganância das pessoas, né, em ganhar dinheiro em cima das outras da forma mais cruel possível, sem o consentimento da outra pessoa. E é um crime que acontece o tempo todo e a gente mal se dá conta. A imprensa não divulga tanto, não tem tanto acesso ao tráfico de pessoas. Então fica uma coisa muito restrita, que a população não tem muito conhecimento. E justamente por isso, por não ter tanto conhecimento, que a população não fica alerta. Que muita gente ainda cai nessa conversa de trabalho, de altos ganhos no exterior. Tem até em jornal, às vezes, anúncio assim. Trabalhe lá não sei aonde, trabalhe aqui, ganhe não sei quanto lá. E as pessoas muitas vezes ali querendo uma vida melhor, precisando de trabalho, elas vão. Mas é aquilo que eu falei, nunca deixe seu sonho, nunca deixe a sua ganância te ofuscar a tua razão. Porque muitos golpes que as pessoas são vítimas é por causa da ganância dela, é por causa da ambição. A pessoa é tão gananciosa ali que ela fica cega em conseguir aquela vantagem, achando que ela está sendo muito esperta e que o outro está sendo um imbecil, e ela fica cega. Ela quer acreditar que aquilo é verdade. Então ela acaba caindo mais fácil. Ela acaba sendo iludida mais por ela mesma do que pelo outro ali. O outro só dá um gatilho e ela acaba se iludindo ali, afogada na própria ganância. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de golpe, né? Tem golpes também, claro, que apelam para a bondade da pessoa, mas eu estou falando desses golpes que apelam para a ganância das pessoas, né? A ganância. Então tem que tomar muito cuidado com o tráfico de pessoas. A seguir, vocês vão ver algumas historinhas, pequenas histórias sobre exemplos de tráfico de pessoas. Um grande abraço a todos, até breve.